Está em contato nesse momento aqui na Band News FM, inclusive, com o infectologista Dr. Álvaro Furtado da Costa, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Dr. Álvaro, bom dia. Eu queria saber exatamente sobre os testes. Queria começar essa pergunta logo de cara para o senhor. A OMS diz que toda a população tem que ser testada, algo que já deu certo, por exemplo, na Coreia do Sul, com os números diminuindo, felizmente. Aqui no Brasil, a orientação do Ministério da Saúde é diferente, da própria secretarias estaduais de saúde, dizendo que não é possível testar toda a população. Afinal de contas, é possível testar todo mundo? Não é possível testar todo mundo? Só casos graves ou pessoas que têm alguns sintomas específicos? E que medida isso de fato poderia contribuir para diminuir o avanço da doença? Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia a todos aí, obrigado pelo convite. É uma pergunta bastante difícil de a gente responder, né? Porque o que acontece? A gente está no momento da epidemia no Brasil, todo mundo tem falado da curva na fase de ascensão e a gente tem muitos casos e vamos ter muitos casos daqui para frente. Só que esse teste que é feito é um teste que demanda uma estrutura laboratorial, de segurança, até para quem está fazendo o teste, e o volume de amostras que vem chegado dos laboratórios de referência em São Paulo e no Brasil, que são a referência para fazer o teste do novo coronavírus, é um volume que excede a capacidade de processamento dessas amostras. O tempo de demora, que ontem e hoje, para liberar um teste que é colhido, vem passado de 4, 5, 6 dias. Então, olha só, a gente tem uma epidemia ascendendo e uma estrutura laboratorial que não comporta a realização de muitos testes. Mas mesmo aquele teste rápido, perdão por interromper, doutor Álvaro, aqueles testes rápidos da Coreia do Sul, para ali o carro, como se fosse lavar rápido, ver a temperatura interna, esse tipo de teste? Então, o momento da discussão é se a gente tem condição, a gente não tem esse teste aqui no Brasil por enquanto ainda, essa tecnologia vai ter que ser transferida, já está sendo negociado isso, mas a gente não tem nenhuma condição de, no momento, a nossa rede de saúde, nessa fase de ascensão, levando em consideração que outros países fizeram, a gente priorizar o que é mais importante. Claro que ontem a OMS falou de testar, mas em contrapartida, eles pontuaram que cada país consiga entender o que consegue fazer para conter a epidemia. Às vezes é muito mais importante medidas restritivas, já que algumas informações vêm aparecendo, como, por exemplo, a transmissão em pacientes assintomáticos. Imagina, a gente está vendo aí trabalhos na literatura todos os dias falando que pacientes que são assintomáticos têm um grande potencial de transmissão. Ontem saiu uma publicação na revista Science que colocou exatamente isso, que pessoas que ali não têm sintoma, elas podem carregar o vírus e transmitir. Agora, imagina só se a gente começa a pensar em testar até os assintomáticos com essa informação nova que apareceu nas publicações nos últimos dias. Então, é um cenário impossível da gente realizar. Então, o momento é a gente gerir recursos, planejar a situação para manejar o paciente grave. A gente tem idosos, a gente tem uma casuística que deve aumentar nos próximos dias de mortalidade e pacientes que estão indo para UTI, que vão complicar, que vão precisar de recurso porque saber, uma coisa que as pessoas não conversam e não falam é o seguinte: um bom sistema com terapia intensiva salva os pacientes graves. Na China, muitos pacientes foram para UTI e ficaram e saíram da UTI, mesmo pacientes idosos. Então, a qualidade da terapia intensiva também é um fator crucial para salvar as pessoas. Então, o investimento nesse momento, vamos tentar gerenciar o que a gente tem de investimentos no Brasil para essa nova epidemia, que é algo grave. Realmente, os próximos dias podem ser dias muito complicados, as próximas semanas. Então, a gente tem que priorizar as ações. Investir realmente em leitos, terapia intensiva, passa a ser a grande medida da linha do cuidado na fase de mitigação da epidemia. Falando agora então, doutor, bom dia para você, o Megali, sobre a questão do isolamento, o auto-isolamento. Basta a gente olhar para a rua para perceber que muita gente optou por ficar em casa, trabalhar em casa, as aulas foram suspensas, então tem muita gente de fato isolada em casa. E boa parte dos brasileiros das grandes cidades hoje mora em apartamentos. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, já é a maioria da população. O que significa um isolamento em um condomínio? As pessoas podem compartilhar, por exemplo, o elevador? As crianças podem jogar bola na quadra? O que significa um isolamento dentro de um condomínio residencial? Megali, essa é uma grande pergunta quando a gente fala do dia a dia, né? A gente fala muito da questão do isolamento, mas como que no dia a dia a gente consegue se adequar a uma situação nova para a gente, para todo mundo, de evitar a questão do contato? A grande questão do isolamento, vamos pensar num cenário: uma casa, mora um pai, uma pessoa de idade, uma criança, tem um condomínio, tem academia. O que a gente tem que fazer?
Primeiro, pensar muito nos idosos, né? Do distanciamento com o paciente idoso, que é o paciente com o maior grupo de risco de ter complicações graves da doença. Superfície, o vírus fica na superfície. Então, vamos pensar. Superfícies de contato que a gente tem contato o tempo inteiro. Maçaneta, porta, às vezes computador, teclado, mouse. Isso tem que ter uma higienização adequada. Elevador, corrimão de porta. Isso, no prédio, tem que se estabelecer uma regra, conversar a respeito de como intensificar essas medidas de higienização. Evitar, tem aglomeração em qualquer local, parquinho, criança, academia, tem que evitar esses locais. Tem que evitar. Atividade física ao ar livre, evitar academia de prédio, evitar que as crianças desçam lá para as brinquedotecas, onde se tiver outras crianças. Como é feita a higienização desses locais, a gente não sabe. Cada condomínio tem uma regra, usa o material então, de desinfecção. Então, a gente fica realmente numa situação que é melhor pecar pelo excesso. A gente tem um grupo de médicos aqui no HC, de WhatsApp, com vários médicos da Itália, da Coreia, da China. E ontem a gente perguntou para o médico da Coreia, porque a Coreia teve uma experiência bastante de sucesso nesse controle, pelo menos na fase inicial, e ele respondeu assim: sejam rápidos e sejam excessivos nas medidas. Então, eu acho que isso é importante, aí a questão da gente aumentar e intensificar essa questão do distanciamento. Isso é fundamental para controlar essa fase da epidemia. Só faltou o elevador, doutor. Para o elevador do meu andar. Tem um casal ali dentro. Eu evito entrar? A questão é higienizar onde você coloca o dedo no elevador. Então, tem aqueles elevadores sem encostos mais antigos. Fazer um protocolo de higienização desses locais onde a pessoa encosta o dedo, porque a transmissão é muito mais pelo contato. Alguém espirrou ali naquela superfície, encostou o dedo para acionar o andar, ali pode ser o foco da contaminação. Então, intensificar a higienização onde eu encosto a mão dentro do elevador. Doutor, a gente tem ouvido muitas críticas ao comportamento dos jovens, né, que continuaram tocando a vida social normalmente, inclusive postando vídeos em redes sociais, fotos e tudo mais. Algumas medidas foram adotadas no sentido de isolar as crianças ou separar um pouco dos idosos, né, crianças em idade escolar. Para esses jovens, ali na faixa entre 20 e 29 anos, qual é a orientação? Faz diferença dar uma interrompida agora na vida social? Faz muita diferença. A questão dos jovens é uma questão clássica em doença infecciosa. A gente vê a epidemia pelo HIV, as pessoas que têm idade jovens, a questão de adesão ao uso de preservativo, acha que é uma doença tranquila, tem remédio. Então, a gente tem essa dificuldade de lidar com essa população em doença infecciosa. A grande questão a gente tem que fazer vídeos educativos, não só para os adolescentes, até para as crianças mesmo, para elas entenderem o contexto de gravidade. Não é brincadeira. Eu acho que quem está escutando a rádio agora entenda que é uma situação grave, é uma pandemia. Nós temos um papel individual e coletivo. Se a gente conseguir realmente fazer estratégias de restrição que sejam adequadas, que a gente tenha uma adesão boa pela população, então conversar com a população mais jovem e explicar que é uma situação que precisa de colaboração, que todo mundo tem que entender que sair na rua, ir para aglomeração, até a gente viu aí nos últimos dias algumas coisas de muito mau gosto em rede social, incentivando uma postura que não é adequada nesse momento. Então, realmente reforçar para essa população que tem um entendimento mais dificultoso mesmo da ciência, de tudo, que realmente é necessário. Se alguém estiver escutando, todo mundo tem uma audiência enorme no programa de vocês, não é realmente para aglomerações, contato, abraço, beijo, aperto de mão. Isso tem que ser evitado ao máximo, pelo menos nas próximas 4 ou 8 semanas. Doutor Álvaro, nessa semana aqui, o diretor da OMS disse que não fazer testes em massa é apagar um incêndio estando de olhos vendados. O senhor acabou de falar aqui da impossibilidade, da inviabilidade de realizar testes em massa aqui no Brasil, até pelo tamanho da nossa população e por causa de recursos mesmo. Há uma projeção de quantos kits para testes seriam necessários, um número ideal aqui para o Brasil? Por que esses kits de testes são tão caros? A Fiocruz não tem capacidade de produzir esses testes a um valor mais baixo para que a gente aumente o percentual de pessoas sendo testadas e não exclusivamente aqueles casos mais graves? Olha, vamos pensar no crescimento exponencial da doença nos próximos dias. Vamos pensar em cenários diferentes. São Paulo é uma coisa, o resto do Brasil é outra. O epicentro da epidemia no Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro. Se pensar no crescimento exponencial, realmente é um teste de biologia molecular.
não é um teste muito simples de ser realizado. Tem a sistemática da coleta, muitos falou até de se autoteste, de fornecer na casa das pessoas, elas fazerem um teste, né? Tem alguns países do mundo que tem essa estrutura, mas aí vem a questão da pessoa saber coletar, influenciar no resultado do exame. Também existe já alguns estudos de sorologia, outros testes que têm sendo desenvolvidos, talvez com viabilidade de resultado mais rápido. Mas a gente está correndo contra um tempo aí que é muito exíguo, a gente tem a expansão muito alta de casos, essas tecnologias não devem aparecer muito rápido, realmente o volume de testes que a gente precisa é imprevisível, porque a epidemia vem aumentando de uma forma que de repente amanhã eu posso ter 1.000, depois daqui a 2 semanas posso ter 10.000, e a questão é, você fazer o teste, de enviar o resultado em tempo hábil, porque, olha, uma demora que já vem, hoje, se você entrar no site para cadastrar uma amostra, hoje de manhã eu estava trabalhando com a minha enfermeira no hospital, o site está fora do ar, então, assim, é complicado, nem cadastrar você consegue. Então, olha só, nós estamos numa fase ainda inicial, imagina se a gente pensar que isso tende a piorar. Qual que vai ser a logística? A Fiocruz é um grande laboratório, são vários, o Adolfo Lutz também aqui em São Paulo. É o sistema da Fiocruz, está fora do ar, doutor, só para deixar claro? Do Adolfo Lutz, para entrar aqui desde ontem, a gente tem dificuldade de entrar no site para poder cadastrar. Então, é uma situação que já está entrando em colapso o próprio site para você entrar. Agora, imagina se a gente começa a testar. Eu sei que o cenário ideal, e a gente sabe do ponto de vista epidemiológico, se eu testo, eu boto a pessoa em quarentena, se ela está positiva, ela fica em casa e eu consigo restringir a circulação. Mas pensa bem, se eu estou falando num cenário que eu não sei nem se esse número brasileiro é verdadeiro, de 300 casos, se eu sei que assintomático pode transmitir, qual é a medida que tem maior impacto? É restrição. É restrição, é ficar em casa, porque eu deixo o assintomático em casa, deixo o não testado em casa e deixo a pessoa que assim, não tem a possibilidade de ter o teste na mão. Então, assim, é a grande estratégia na inviabilidade de um acesso em massa a teste laboratorial. Até os laboratórios privados de São Paulo, eu tenho alguns colegas que trabalham em laboratórios privados, estão completamente sobrecarregados, porque o volume realmente aumentou e tende a aumentar. E se eu quiser testar todo mundo, aí realmente eu preciso ver novas tecnologias, testes rápidos, que deem resultado mais rápido. Isso ainda é uma doença de 3 meses. Eu tenho muitas dificuldades ainda com relação ao acesso à ferramenta de diagnóstico e novas tecnologias estão sendo. Não é rápido que aparece uma nova tecnologia. Essa é questão meio utópico falar que uma vacina vai aparecer muito rápido. Então, tem que tomar cuidado com essas informações encontradas que aparecem, às vezes, um trabalho que foi publicado, uma publicação, uma evidência. Você não conclui nada em medicina com uma coisa só. Precisa estudar, precisa ter evidência, testar muitas pessoas. É até uma estratégia complicada liberar uma medicação e sem você testar gestante, sem você testar paciente HIV, sem você testar grupos diferentes populacionais, para poder ter uma aplicação mais extensa dentro do contexto da população de forma geral. Mas mesmo uma situação dramática como essa, não é possível acelerar esse processo, doutor? Sim, acho que nunca na história da medicina nos últimos anos, tão rapidamente o trial de vacina começou. Existem várias drogas, é interessante, a gente tem realmente boas notícias, tem um otimismo para os próximos meses, porque já tem drogas que foram testadas in vitro. Lembrar que a gente teve 2 epidemias de outros coronavírus no passado, o SARS e o MERS, e já tem experiência de droga que foi testada para esses outros coronavírus com sucesso relativo. Algumas drogas são usadas para tratar HIV. Eu entrei ontem falando com uma médica na Itália, ontem a gente estava conversando aqui por mídia social, e ela falando que novas drogas estão sendo testadas na Itália com sucesso. Na China também a gente tem alguns resultados. Então, o que vai acontecer? Precisa estudar melhor essas drogas num contexto de um estudo controlado, onde a gente faz um grupo, controla por idade, pareia os fatores, testa evento adverso, que imagina só, se a gente coloca uma droga para alguém que está mal e a droga não foi, piora a evolução clínica do paciente. Então, eu posso trazer mais problema do que vantagem. Mas eu acredito, isso você tem toda a razão, nós vamos começar a testar um monte de coisa, tem coisa que pode dar muito certo e pode evitar a progressão para forma grave. Imagina, você chega um idoso que está lá fora começando a evoluir com um quadro grave. Você começa uma droga, diminui a concentração de vírus no pulmão e ele começa a melhorar. Então, essa é a futura linha do cuidado, os antivirais, que devem aparecer antes de vacina, muito antes de vacina, né? Então, aí talvez seja a grande motivo de a gente pensar em investir além do esquema da vacina, que também deve ser a linha de pesquisa das suas próximas semanas, próximos meses. Agora, doutor, qual é o processo no momento em que a vacina for descoberta de fato, já estiver sendo produzida em escala global e industrial? Essa patente, por tratar-se de uma emergência global, ela é imediatamente quebrada? Sim, o que acontece? O estudo de vacina passa por fases.
fase inicial que você testa em animais, depois uma fase que você testa em voluntários saudáveis, você vê evento adverso, Sim. você vê quantas doses você tem que tomar, você vê se a imunidade da vacina é duradoura, então não dá para você... Eu acho, assim, uma opinião de quem estuda essa questão de imunização, trabalha com isso, é muito difícil fazer uma vacina nesse espaço de tempo que tenha segurança. É muito complicado, porque tiveram diversas vacinas que depois de meses a gente descobriu que a vacina dá problema grave. Né? Por exemplo, até hoje a gente não tem uma vacina anti-HIV, a gente tem problema com a vacina da dengue. Então, óbvio que é um cenário de pandemia, a gente tem que estimular que esses trials sejam liberados. Se realmente acontecer, vai ser um tempo recorde. Primeiro trial na história da medicina de liberação tão rápida de uma vacina, mas eu vejo com muito cuidado, com olhos de bastante apreensão, a questão de uma vacina em larga escala, avaliada por tão pouco tempo, entendeu? A Band News FM está ouvindo o infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Álvaro Furtado da Costa. Doutor Álvaro, uma pergunta em duas partes. Procedimentos eletivos, cirurgias eletivas, devem ser evitadas? E a parte 2 da minha pergunta. Ontem o governo do estado falou da grande necessidade de doação de sangue. Os problemas, o governo de São Paulo, né? O governo do estado de São Paulo. Os bancos de sangue estão numa situação lamentável. Como doar sangue nesses tempos de isolamento? Duas excelentes perguntas. A primeira pergunta com relação aos testes e com relação à gestão de leitos, né? Tem que entender o seguinte, a gente tem uma quantidade de leitos pequena comparado a uma possibilidade de uma catástrofe. Então, o que acontece? Dentro do hospital, eu vou priorizar os procedimentos de emergência. Não tem como eu ter uma UTI lotada de outros casos, de pós-operatório. Então, chegou um caso grave, uma situação que precisa operar na hora, ok, eu vou priorizar o paciente grave. Agora, se eu começo a superlotar o hospital de procedimentos que não são emergenciais, se a gente tem uma epidemia grave, eu não tenho leito. Lembrar que a capacidade de utilização de UTI em qualquer hospital privado, público, geralmente é 70% a 80% de ocupação. Não existe UTI vazia. Lembrar que a gente vive outras epidemias de doenças, não só infecciosas, não dá para parar o atendimento de outros pacientes graves. Agora, se eu tenho um procedimento que eu posso evitar, para que se tiver uma catástrofe nas próximas semanas e está vazio aquele local, ótimo, a gente consegue ter uma segurança e um excesso de outras opções para poder utilizar, né? Fora o risco de contaminação, né, doutor? Sim, também deixar o hospital vazio. Lá no hospital da Prevent Senior, eles estão praticamente só atendendo casos suspeitos para tentar mesmo restringir outros pacientes que cheguem, né? Então, realmente é a linha do cuidado. Com relação à doação de sangue, né? A gente realmente tem que, de novo, no cenário de planejar a pior situação. Gerir o estoque de sangue também é importante, porque esses pacientes são graves, os que potencialmente vão para a terapia intensiva, eles podem precisar de doação, podem ter queda de hemoglobina, usar alguma medicação, ter anemia, os idosos têm esse perfil mesmo. Então, assim, aí a questão, precisa de sangue? Precisa. Aí, doação de sangue, estamos orientando os pacientes a ficarem em casa, restrição social. Então, se for preciso, a gente vai precisar ter mesmo uma linha de que os pacientes vão até o local, respeitem todas as condições quando entrem no hospital, lavem as mãos, quando voltar para casa, toda aquela sistemática. Sim, não é impossível, nesse cenário, alguns pacientes irem doar sangue. Só que os cuidados de atenção têm que ser redobrados quando o trajeto até a sua casa, até a chegada da doação, e quando você retornar para o seu domicílio. Então, também não tem que priorizar, né? Tem senso de priorização. É importante, sim, mas indo até o local com uma série de cuidados com relação à precaução do contato mesmo. Bom, eu quero agradecer demais a presença aqui na Band News FM do infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutor Álvaro Furtado da Costa, trazendo detalhes, explicações, entenda muitas dúvidas dos ouvintes e claro que ao longo da programação, nos próximos dias, a gente vai continuar esclarecendo, trazendo respostas a muitas dúvidas, mas por enquanto quero agradecer, doutor Álvaro, muito obrigado pela entrevista aqui à Band News, até uma próxima, doutor. Muito obrigado e só um recado para a população, por favor, colaborem, não disseminem informações erradas, eu acho que agora é o momento de todos se unirem, tranquilidade, sem alarmismo, mas com responsabilidade, tanto individual quanto para outras pessoas. Pensem, a gente está protegendo nossos pais, nossos idosos, protegendo nossas crianças. Vamos entender que é um momento de colaboração da população e de respeito às decisões que estão sendo tomadas. Não disseminemos informação errada, só informação de conhecimento, de ciência, sem desespero nesse momento. Muito importante observação. Obrigado, doutor. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos.